Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, juntamente com a professora Berenice e a professora Larissa, para falar mais um pouquinho a respeito da BNCC no ensino de ciências. Hoje, então, será o nosso segundo episódio da temporada, onde nós iremos compartilhar experiências a respeito de outros tópicos acerca da Base Nacional Comum Curricular no ensino de ciências. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem este momento de construção de aprendizado. A professora Larissa disse, eu acho que é bom a gente materializar um pouquinho essa fala dela, né? As caminhadas, vejam que hoje nós temos os 25 estados do Brasil com seus referenciais estaduais aprovados, né? Estamos com mais ou menos 15 estados com os referenciais curriculares do ensino médio para aprovação nos conselhos estaduais. Os currículos estaduais de educação infantil e ensino fundamental já foram, então, os 27 aprovados. Então, do que a gente está falando, né? Então, a gente tem que começar, eu acho que olhando para esse documento aqui, que é a base, que é o nosso tema central de discussão hoje, e eu sou uma pessoa, como professor de ciências, muito pictórica, eu gosto muito de entender imagens, né? Uma das primeiras coisas que eu busquei saber é por que o logotipo da base era esse aqui, né? Então, vejam bem, esses cubos azuis significam este documento que está posto aqui, com o que se diz aprendizagens gerais, amplas para todo o Brasil. Ok. Os cubos verdes, esses aqui, significam, e depois tem os cubos amarelos, depois a gente retoma então, os cubos verdes significam um pouco da contextualização dentro dos estados, dentro das peculiaridades, porque nosso país é muito diverso em termos de cultura, né? Se transformam, então, os cubos verdes dentro dos documentos estaduais curriculares. Esse aqui é o referencial curricular gaúcho, né? Construído no Rio Grande do Sul, a partir de uma base de dados que foi colocada para consulta pública pela SEDUC, pela Secretaria de Educação. Durante 8 meses, os professores das redes municipais, estaduais e particulares foram convidados a fazerem suas contribuições, né? E depois um grupo de professores no regime de colaboração. O que é o regime de colaboração? Sempre em duplas. O ensino de ciências, a área de ciências da natureza, tinha uma professora representando a rede estadual, no caso, a mantenedora dela era a SEDUC, e uma professora representando a rede municipal, no caso dela, a mantenedora era a Undime. Então, essas duas professoras, no regime de colaboração, né, Estado e município, discutiram as contribuições que foram colocadas lá naquela plataforma de dados pelos professores gaúchos, e sistematizaram, então, o que era entendido como viável, importante e necessário. Praticamente nenhuma habilidade foi desconsiderada, nenhuma sugestão dos professores, só foram readequadas. Às vezes o professor fazia uma sugestão para o 6º ano, mas ela se adequava mais a um 7º ano, a um 8º ano. Então, isso é o que foi feito, né? E aí vejam que o documento tem aqui no meio o que está posto na base, e aqui na coluna da direita algumas desmembrações, né, das habilidades postas pela base. Então, este documento estadual, para quem nos assiste, sabe que todos os estados já têm ele aprovado, e ele é um documento que complementa. Também tem suas falhas? Tem. Embora exista toda essa fragmentação, a fragmentação aqui melhorou um pouquinho. Foi dado um ajuste, foi dada uma maquiagem na fragmentação com essa ampliação das habilidades, mas não resolveu, melhorou. E deste documento, então, tem o cubo amarelo, aquele, né, lá na base. Então, daquele cubo amarelo surgem, no caso aqui não é o do meu município, mas é o do município de Rio Grande, o chamado documento orientador municipal, ou o documento referencial municipal também, ele tem nomes diferentes, né? Essa possibilidade foi aberta para o Brasil em termos de nome, aonde aquilo que é específico do município está sistematizado, então, aqui. Tudo aquilo que os professores de ciências acharam que ainda não estava apropriado, nem na base e nem no referencial estadual, veio como escrita, fruto de diálogo, isso depende muito de cada rede também, cada município. No município de São Gabriel, os professores foram reunidos o ano passado, em 2020, durante a pandemia, através de Google Meet, sendo que eles foram reunidos por ano, discutiram o que estava posto para o seu ano e para os demais, fizeram suas sugestões, e um redator transcreveu todas essas informações
para vir para cá. Mas, essencialmente, o que um documento do município tem? Ele tem aquilo que não está em nenhum outro documento. A exemplo, a língua espanhola. A base propõe, né, definiu que a língua inglesa seja a língua estrangeira que vai ser trabalhada. Mas aqui no Sul, em cidades de fronteira, é muito forte para nós o espanhol. Então, é uma língua que se faz presente no dia a dia, né? Então, e se entende que ela é necessária. São Gabriel, por exemplo, é a rota onde passam muitos irmãos, né, que a gente diz da Argentina, em direção às praias de Santa Catarina, lá para visitarem a professora Larissa. Então, o que acontece? Essas pessoas utilizam as hospedagens aqui. Então, quem trabalha precisa ter um pouco de fluência e de domínio, né, desta língua. Então, mas o espanhol, se ele não está sistematizado na base, se ele não está sistematizado no referencial curricular gaúcho, ele tem que estar sistematizado em algum lugar. Então, ele está sistematizado no documento orientador municipal, com algumas das suas premissas. E assim vai, uma série de outras realidades especificamente municipais. Aqui em São Gabriel, por exemplo, nós temos o ensino de Libras, da educação infantil ao 5º ano, e agora ele vai se tornar até o 9º ano. Então, só que essa Libras, algumas normatizações, algumas orientações precisam estar em algum lugar posto, né? Não pode estar como brinco na nuvem, está no Drive. Já que não está no documento maior que é base, não está no documento estadual referencial, para algum lugar tem que ir. Então, vai para o documento orientador municipal. Então, existem todos esses documentos. O professor tem que ter o olhar, a busca de todos esses documentos dentro da sua realidade. E dentro disso aí, o que eu coloco? Fazer esse resgate do aluno durante esse tempo da pandemia, ver o que precisa ser trabalhado, ver o que pode ir além e fazer costuras. O professor, eu entendo, como diz a professora Larissa, o currículo para mim deveria ser em espiral. Muito bom, você começou citologia, o estudo da célula no 6º ano, como é que você vai dar continuidade a isso aí, de forma que o aluno tenha um entendimento? Você foi da citologia para a histologia, perfeito, da histologia você foi para a fisiologia, mas como que isso vai acontecendo no 6º, no 7º, no 8º e termina no 9º? Eu entendo que deveria ser assim, para que houvesse, então, esse crescente de aprendizagens que a gente chama de progressão, se dá um nome, né, de progressão das aprendizagens. Mas não é o que houve nos documentos, né? Talvez fruto, como diz a professora Larissa, acredito eu, da pressa, da rapidez, e aí isso não foi pensado, ou talvez até mesmo da falta de escuta. Escuta de quem está dentro do processo. Que eu vejo que hoje em dia é onde se mais falha, seja às vezes geralmente nas políticas públicas, nas leis, né? Quem cria as leis não escuta quem está dentro dos processos. Eu sempre digo, preciso de algo sobre inclusão. Não adianta eu conversar com meu vizinho, não adianta eu conversar com a minha melhor amiga, não adianta eu conversar com a minha comadre. Eu vou conversar com quem é especialista em inclusão, com quem estudou e, melhor ainda, preferencialmente, quem está praticando inclusão neste momento. Porque a teoria também é uma coisa e a prática é outra, né? Nós já enxergamos isso aí. Então, o que acredito que o que faltou em tudo isso aí foi talvez conversar com quem está dentro do processo, com quem está ali dentro da sala de aula, né? Porque enquanto redatora formadora, eu ouvia dos colegas redatores de ciências e também das outras áreas do conhecimento, justamente essa necessidade de ouvir se aquilo ali seria bom ou não seria bom, dialogar, discutir, né? E eu quero pontuar também uma situação nossa aqui, gaúcha, que é muito, muito preocupante para mim e que eu vejo delicado demais, que a Larissa tocou, nessa questão de que as políticas públicas e as sistematizações do que que deve ser feito, foram sendo feitos tudo num ritmo, numa cronologia, me parece que desconhecendo-se uma pandemia. Parece que não existe a pandemia, estamos em processo tudo normal, feliz acontecendo. Tanto que estão previstas, como ela bem colocou, as avaliações externas. Vão ser realizadas avaliações externas ao final deste ano, né? Então, mas vejam bem, e o cenário que a gente está vivendo, e as aprendizagens, e as condições, mais uma vez, não ouviram quem está dentro, não estão ouvindo quem está dentro do processo, né? Para ver como estão sentindo esse processo todo. E mais sério ainda, no Rio Grande do Sul, acredito que no Brasil, eu não sei se eu preciso até que a Larissa, que é o nosso patrimônio intelectual, né, intelectual das leis que busque isso para nós, né?
se no Brasil também está acontecendo isso. Me parece que houve, eu não sei se uma emenda constitucional do Brasil ou qualquer coisa, se é só no Rio Grande do Sul, em que os índices do IDEB estarão atrelados a repasses financeiros, a valores de ICMS e, enfim, para os municípios. Então, é complicado quando você junta educação, né? Quando você está falando de aprendizado, do que o meu aluno consegue construir, do que ele consegue descobrir, sistematizar para a vida dele, com o valor do ICMS que vai ser repassado ao município, né? Eu acho isso muito delicado. Confesso, sou bem humilde em dizer, ainda não consegui me debruçar, eu sei que é uma emenda constitucional, não consegui me debruçar para estudar muito, porque, né, estamos no dia a dia, na rotina das aulas presenciais e remotas, mas isso é muito delicado, e eu como professora, quero me apropriar, quero ler, quero estudar, quero conhecer e quero saber como isso vai se desdobrar, porque vamos retomar a fala da Larissa, no final, lá na ponta, vai sobrar a situação para cobrança de quem? Do professor. Dele enquanto responsável, mais uma vez, pelos índices. Dele enquanto responsável, mais uma vez, pela aprendizagem e pelos resultados de um estado, de um município e de uma nação. Então, é muito importante. Sugiro até que seja feita uma live de discussão para o canal, né? Porque eu acho que o tema vale a pena. Onde nós estamos pisando? Para onde nós estamos caminhando? O quanto isso vai impactar a minha prática? O quanto esses resultados e esses processos terão a ver com a minha caminhada que eu vou fazer? Então, vai além de se discutir BNCC, né? Vamos voltar para ela, que é o que nos interessa, é o nosso foco hoje. Só até para retomar, né, um pouco a discussão, até onde eu sei, professora, o pessoal chama isso de ICMS educacional, mas era lei estadual, até onde eu sei não tinha uma ampliação nacional. Mas, tentando retomar as questões todas, que você foi mostrando aí os documentos e tudo, e tem uma pergunta que sempre aparece, né, quando estou falando com os colegas e tudo, por exemplo, a BNCC foi aprovada, e os documentos anteriores, eles valem ou não valem, né? Então, especificamente, né, se a gente fazer uma retrospectiva, em algum momento a gente falou sobre isso, existiam os parâmetros na década de 90, mas eles eram parâmetros, né, eles não tinham força de lei. O documento de 2013, que são as diretrizes, elas sim tiveram da força de lei. Só que, especificamente, o parecer e a resolução da base não revogaram documentos anteriores. Então, por exemplo, aquelas diretrizes de 2013, elas ainda valem. Só que o que eu estou querendo falar com isso, né? Que esse documento, por exemplo, de 2013, ele é bastante amplo, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, o caso de ciências, os PCNs, na década de 90, eles tinham a proposição de 4 blocos temáticos, né, para o ensino fundamental. Então, se falava de ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos e terra e universo. Em algum momento também a gente falou sobre o quanto a BNCC parece um repeteco dos PCNs. Esses 4 blocos temáticos, eles parecem muito com as unidades temáticas, né, da BNCC. Então, só que o que acontece, né, os PCNs, então, eram parâmetros, não tinham força de lei, as diretrizes de 2013 são bastante amplas, têm força de lei, não foram revogadas, e agora a gente tem a base. Então, a gente tem, digamos assim, um espaço, né, de possibilidades para fazer as costuras que a professora falou, que existem documentos legislativos anteriores e até mais amplos, né, para poder fazer a construção curricular. Só que essa construção curricular, ela tem também diferentes momentos, né, como a professora falou. Existem documentos de escala federal, existem documentos de escala estadual e municipal. Eu acho que, diferentemente do que aconteceu com os PCNs lá na década de 90, a base, ela capilarizou todo o processo. Então, por exemplo, os PCNs, eles não mobilizaram mudança curricular estadual e municipal. A base, em 2018, né, teve a aprovação do ProBNCC, por exemplo, que eu acho que capilarizou e foi até os municípios, né, para que essa reforma curricular aconteça. Mas eu acho que cabe a leitura, daí, no caso dos professores, né, das brechas, da onde tem possibilidade justamente de uma atuação, de uma leitura crítica, né, uma leitura reflexiva do documento. E uma coisa também que
eu gostaria de citar, quando eu falo, né, que a BNCC foi um repeteco, digamos assim, dos PCNs, é que para além desses blocos temáticos e tudo mais, os PCNs eram focados nas habilidades. Então, diferente daquele documento de 2013, que ele é bastante amplo, ele fala de objetivos gerais de aprendizagem, por exemplo, ele nem chega a caracterizar, não tem uma lista, digamos assim, de conteúdos, e é justamente isso que o pessoal dizia que era problemático, que ele era aberto demais. Ao meu ver, eu acho que, vendo assim, todo o processo desencadeado pela BNCC, eu não sei se era problemático, tão problemático assim, pensando nas nossas possibilidades, né, de atuação, mas a BNCC daí ela tem já uma descrição, né, de habilidades ligadas daí aos objetos de conhecimento e às unidades temáticas. E especificamente para o ensino de ciências, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente discutir, que a gente falou anteriormente. Teve essa ênfase, digamos assim, nos objetos de física e química e a própria perspectiva da evolução, né, desde o início, e me parece, pelas análises que eu venho fazendo, que essa ruptura com essa fragmentação curricular já colocada no ensino de ciências, né, então essa inserção de outros objetos que não acontecia antes, eu acho que tem muito a ver com documentos de fora, que são baseados naquilo que a gente chama de STEM Education, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a sigla em inglês, né, significa isso. Tem a ver com a formação, digamos assim, dos estudantes diante dessas demandas do século XXI, ligados a desenvolvimento científico e tecnológico diferente, digamos assim, do que aquele que a gente tinha na década de 90. E eu acho que é isso que talvez também seja algo que a gente, enquanto professor, teria que debater mais e discutir um pouquinho mais, que eu acho que tem a ver com o projeto de ensino de ciências. Eu acho que a gente não falou ainda hoje, mas a BNCC chega a identificar, digamos assim, sugestões de atividades investigativas, né? Então, chega a ter um bloco ali na BNCC que identifica as etapas, digamos assim, de atividades investigativas, que me parece também uma retomada de perspectivas de ensino de ciências do passado, agora no presente, né? Então, também a BNCC mexe muito com isso. Tem muito do passado nela, mas tem muito também de uma prescrição que vai para o futuro. Mas eu acho que a própria perspectiva do ensino de ciências, né, essa STEM Education, que eu acho que tem muito a ver com uma qualificação dos estudantes para desenvolver depois trabalhos mais ligados às carreiras tecnológicas e científicas, digamos assim, né? Ela, inclusive, é propagandeada, né, como sendo uma possibilidade de romper com o ensino de ciências tradicional, para fazer com que as carreiras científicas se tornem mais atrativas, o que também é um argumento que havia no passado, né, a questão de formar novos cientistas e tudo mais, né, mas eu acho que também isso é um ponto, né, para além da gente discutir as habilidades e tudo mais, da gente refletir enquanto pesquisadores do ensino de ciências, né, o quanto perspectivas, por exemplo, da STEM, né, são interessantes da gente utilizar ou não, né, no ensino. E até mesmo essa ênfase que a BNCC vem trazendo das atividades investigativas. Não sei, professora Berenice, o que você pensa sobre isso? Eu vejo que esse é um dos pontos bons que a gente tem que se balizar por ele, né? A tua contextualização é perfeita. Eu enxergo que, por vezes, nós, professores de ciências, chegávamos no final do ano e dizíamos assim, eu não consegui trabalhar todos os conteúdos, né? Porque eu fiz algumas atividades práticas, aí demorei mais, usei mais algumas aulas, e aí você, de repente, não vencia a tradicional listagem de conteúdos, né? Então, a base agora, ela também te dá um pouco desse espaço para tu dialogar com esses momentos da investigação. Agora você vai poder trazer, porque a gente observa os objetos do conhecimento postos ali não são tão extensos como eram antes. Dá, então, esse espaço para que o professor invista na investigação, na resolução de problemas. Talvez nós vamos resgatar, acredito que as feiras de ciências nas escolas, objetivando justamente isso aí, o surgimento de novos cientistas, de mulheres na ciência, né, que a gente também faz muito essa busca aí hoje em dia, que se trabalha, eu, por exemplo, trabalho muito por esse viés, eu procuro valorizar e desmistificar o conceito de que o cientista é um homem com um jaleco dentro de um laboratório.
Então, eu trouxe esse ano, na pandemia, por exemplo, os meus alunos, a história da nossa pesquisadora brasileira que codificou ali o DNA do coronavírus, do Covid, né? Então, conhecer a historicidade dela, a realidade dela, eu acho que isso foi muito bom para os meus alunos, e você dá uma expectativa para eles, né? De um projeto de vida, de um futuro projeto de vida. Quem sabe eu posso ser cientista, quem sabe eu posso pesquisar. Então, agora eu acredito que a base traz, sim, esse viés do professor poder ir a campo com os seus alunos. Pensar em ações, em projetos, em temas que venham a dar soluções a problemas da comunidade, que venham a dar soluções a problemas locais da sua escola, da sua própria sala de aula, que desperte neles curiosidade para ir além, para buscar o mais, para pesquisar, coletar dados. Talvez a gente consiga trazer essa cientificidade da ciência para dentro da escola, né? Talvez a gente consiga, sim. É uma possibilidade, é uma das premissas, né, que a base traz, é esse cunho investigativo. Mas eu volto a dizer, para isso, nós vamos ter que, eu sempre bato na mesma tecla, trabalhar com a formação do professor, porque isso ainda está muito esquecido, isso ainda está muito no passado, né? Nós acabamos tendo professores que estavam muito ainda só na sala de aula, só conteudismo, né? Então, a gente precisa insistir na formação, mostrar para esse professor caminhos e delegar para ele. Agora você faz o teu caminho com os teus alunos e vem me contar, e vem me relatar. E aí o papel das universidades é muito forte nesse sentido, né? Abrindo espaço para eventos científicos, abrindo espaços para orientações para os professores, né? Então, eu acredito que esse diálogo universidade-comunidade poderá também ser mais aproximado ainda, né? A academia possa estar lado a lado do professor lá de ciências. Então, com certeza, é um viés bem importante. E aí se executa aquilo que eu disse, que já sempre existiu, o protagonismo do aluno, né? Ele então se torna um aluno protagonista que está sendo colocado lá. Mas, obviamente, com muito zelo, com muito cuidado, porque é uma série de elementos pontuados no entorno dessa estrela, né? Veja que são muitas pontas da estrela, né? Você tem que trabalhar tudo isso, mas você também vai ter que se preocupar, então, com avaliações externas, com desempenho de aprendizagem, e você vai ter que, principalmente, se preocupar com o foco, que é o teu aluno. O que é importante para ele continuar a sua vida, né, de estudante. E uma etapa que me preocupa muito nesse momento, e eu trago também para o ensino de ciências, e que aí a base me decepciona um pouco, né, eu fico angustiada, é a questão da educação dos jovens e adultos. Quando a gente olha para a base nacional, quando a gente olha para a EJA, e que tu conversa com professores que trabalham nessa etapa, você fica bastante preocupado, né, porque é delicado tudo isso, né? Qual é o objetivo de uma educação de jovens e adultos? Como é que ela trabalha? Como é que ela é uma etapa que, vamos combinar, ela está ainda se consolidando em termos de educação nacional, né? A EJA está ainda construindo políticas e se alicerçando e pensando metodologias e pensando formação de professor, e aí, de repente, tem esse documento que vem e mexe como um todo. E os professores que atuam nessa etapa da educação de jovens e adultos olham para o documento e ficam inseguros, ficam com razão, né? Então, estes precisam de um suporte, de um apoio maior, né? E precisa ser pensado, como é que nós vamos dialogar entre esses dois elementos, Base Nacional Comum Curricular e EJA? Não digo que seja impossível, não é? Mas precisa ter espaço para esse diálogo. Essa discussão precisa ser trabalhada, né? A gente precisa ouvir pessoas que estejam muito apropriadas dos dois lados para que achem juntos um denominador comum. Assim como a questão da educação especial. A educação especial também é delicada, né? Olhar para uma base, olhar para o que se põe na educação especial, fazer adaptações curriculares, fazer adequações curriculares, é muito delicado. Outro ponto que eu vejo que é bastante delicado, a base traz, por exemplo, à luz da língua portuguesa, nosso foco é ciências, mas os dois, né, as duas áreas se somam, a questão das tecnologias. Ela demanda muito investimento por parte das redes de tecnologias dentro das instituições. E agora, na pandemia, a gente percebeu, né? A pandemia, além de retratar e de expor, como a professora Larissa colocou,
toda a questão das desigualdades sociais, retratou o nosso ponto fraco, que é as tecnologias nas escolas. A maioria das escolas não tem acesso à internet. Né? O diretor, um gestor, precisa emitir um histórico escolar, ele não tem o acesso. Algumas escolas não têm um data show, um projetor multimídia. Algumas escolas não têm um notebook para o professor fazer um trabalho distante, extra, né, espaço, estrutura física da escola, ele precisa levar esse recurso, ele não tem. Então, a base traz isso aí também, né? E agora, com a pandemia, a gente percebeu que tecnologia é ponto-chave. E eu vejo que vamos ter aí um limiar de tempo que vai ser bem delicado, aonde nós vamos ter que resgatar os alunos para um ensino presencial. Os alunos, eles ficaram à deriva, né, uma grande porcentagem ficou à deriva, sem acesso ao conhecimento, sem acesso às aulas remotas, por falta de tecnologia, alguns, às vezes por falta de incentivo e de apoio à família de outros, sim, mas esse grupo vai precisar ser trazido novamente para o ensino presencial. Vamos fazer isso, com certeza, vamos encontrar meios para fazer isso aí, trazer esses alunos para dentro do espaço físico. Vamos ter que entender que a educação não se dá mais só no espaço físico, ela se dá em diferentes ambientes, em diferentes espaços. As aprendizagens acontecem em diferentes espaços, em diferentes estímulos e em diferentes recursos. Acho que desses recursos, a tecnologia. E cadê essa tecnologia? Onde está essa tecnologia? Né? Então, assim, tem muito a se pensar e nós vamos viver um tempo aí ainda, acredito que de 2, 3 anos, nas incertezas, ainda nas buscas, e aí eu acho que talvez, não sei até que ponto a gente vai conseguir olhar para uma BNCC com clareza e dizer assim, agora eu estou pronto e me sinto seguro com relação ao documento, porque a gente tem muitas pontas nessas estrelas ainda para olhar, entende? Para parar algumas arestas, para estudar, para encontrar ferramentas, encontrar estratégias de fazer tudo isso andar na linha da educação brasileira. Então, o caminho é longo, né? Mas a gente vai percorrer, com certeza. Só um adendo, que eu acho que a Natiele quer tomar a palavra de novo. Por exemplo, dos alinhamentos, né, que eu não citei anteriormente, que você falou agora, são a nova resolução para a EJA, né? Então, por exemplo, pensando a adequação da EJA para a BNCC, saiu agora, durante a pandemia, né, a resolução específica para eles. Que, no caso, o que me chama atenção, na verdade, é que na parte do ensino médio, digamos assim, né, naquilo que seria o terceiro segmento, né, é que se cita a questão de carga horária para a BNCC e carga horária para o itinerário formativo. Então, só para também adicionar, a EJA também, em função da BNCC, já vai ser modificada, né? Eu fiquei pensando agora com a fala de vocês e encantada com a fala de vocês, porque imbricou, né? São diferentes formações, mas casou as ideias. Então, assim, o que me fez refletir como educadora essa tarde, as reflexões, o pouco de atuação que eu ainda tive na sala de aula, o quanto eu preciso rever a minha prática docente, né? E eu acredito que isso de se autoavaliar é algo que deve partir do desejo interno do professor também, tem que ser intrínseco, que a gente fala, né? Então, e eu considero que nós todos sempre estamos em constante mudança, como se fosse uma metamorfose ambulante mesmo, né? Então, nós precisamos nos dar conta que nós somos seres inacabados, né? Que a gente está aí no mundo para enfrentar as adversidades e para superar, para entender mais sobre o currículo, para entender mais sobre esses documentos, sobre a base, mas a gente precisa considerar quem está na nossa frente, né? O nosso aluno, a parte afetiva, a parte social, a desigualdade, o contexto de vida dele, né? Então, essa fala, esses olhares de vocês só tem a enriquecer, né? Essa grandiosidade, esse toque especial quando vocês falam do ensino de ciências, né? Quando vocês ampliam o nosso olhar como educadores. Então, eu acredito que só veio a somar. E também algo que me fez pensar foi
quando a professora falou, né, repensar o conceito de sala de aula. O que é a sala de aula? Sala de aula não é só o quadro negro, as cadeiras enfileiradas, né? Então, a sala de aula pode ser o campo, pode ser a rua, pode ser o pátio, né? Pode ser a nossa casa, como está sendo agora na pandemia. Então, como é a transformação do olhar? Como é necessária essa transformação? E eu estou encantada, né, com a fala. Não sei o Gustavo, mas me trouxe várias inquietações também como educadora. Então, eu acredito que é um momento que deve ser oportunizado, não só na live, não só no encontro de 1-2 horas, mas eu acredito que a formação continuada, ela deve virar um hábito, né, para os professores. Então, tem a parte das políticas públicas, nós sabemos que tem, que deixa muito a desejar, que precisa ser melhorado, mas o que nós, quanto educadores, precisamos fazer para melhorar a nossa prática, né, com os nossos alunos. Eu posso destacar na fala várias pequenas partezinhas, pequenas palavras, conceitos-chave que vocês destacaram, como a relação da BNCC com o presente e o futuro, que a professora Larissa destacou, repensar, como a professora Berenice falou, a formação continuada, quem fica de fora desse novo contexto, e aí, novamente, puxando o link que as duas acabaram comentando, onde está o EJA? Como a gente pode construir? Quando será construído esse documento norteador para a educação de jovens e adultos, que muito me preocupa, e é a preocupação da maioria dos educadores do Brasil, porque a gente precisa alcançar as pessoas que não tiveram educação no tempo apropriado, que não tiveram educação no momento inicial, o ensino através da investigação, retomar as feiras de ciência, aquele aluno investigador, aquele aluno cientista, cadê esse aluno? Eu percebo isso até mesmo e me entristeço comigo às vezes por ter um medo de pegar e apagar essa chama que o aluno tem de querer saber das coisas, o porquê, o que é isso. Os meus sobrinhos, meus afilhados, onde eu estou fazendo isso não apenas enquanto educador, mas enquanto ser humano, instigando as próximas gerações, porque, acima de tudo, como as duas professoras deixaram claro, o foco é o aluno. O aluno é o nosso centro. É ele que nos direciona. A BNCC, os parâmetros, isso é um documento à parte que precisa ser bem construído. Mas a nossa chama interna é o aluno que acende. É a partir do que o aluno quer aprender, a partir do que o aluno precisa aprender, saber ponderar saber o que é bom para o aluno saber naquele momento. Então, vejo que há muito a se construir ainda com a BNCC. A gente precisa de uma ampla conversa. Isso é algo que não tem como fugir. A gente precisa trazer aquele professor que está lá na cidade do interior, que a realidade é totalmente diferente. A gente precisa trazer aquele professor que já está numa área totalmente urbanizada, que os conhecimentos são diferentes, que o acesso à ciência, à natureza é diferente. A gente precisa trazer esses contextos. Então, olha, eu estou apaixonado pela fala de ambas as professoras, das visões que vocês trouxeram e nos ajudaram a construir também inquietações, principalmente no que tange de educação de jovens e adultos que eu guardo um amor, né, porque é maravilhoso trabalhar com pessoas que têm uma maior história de vida do que a gente, mas que não puderam ressignificar os conhecimentos a partir da ciência. Nós estamos sempre caminhando, né, pessoal? O dia a dia do professor é um começar a cada dia. Eu sempre digo, tem um filme que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez, então em que a personagem principal, todos os dias ela esquece, né, e ela precisa ser relembrada quem ela é. Então, o professor é isso aí, né, é um começar todos os dias, iniciar todos os dias. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, fomentar essa ciência, é uma ciência viva. E a gente tem que aproveitar agora que está acontecendo estão acontecendo todas essas revoluções,
para montar o nosso projeto enquanto professor de ciências. Tu tens que ter uma identidade enquanto professor de ciências, né? Tu não pode, eu não me contentaria em ser só uma professora de ciências, né? Quem foi meu aluno sabe, viveu saídas a campo, viveu viagens aqui, viveu viagens ali, viveu experimentações, viveu feiras de ciências no município e vive até hoje. E eu tenho educação infantil e eu entendo que a alfabetização científica tem que se dar lá na educação infantil, que é onde começa a fase dos porquês. Ontem pela manhã, os meus pequenos, 4 pequenos presenciais que eu tenho, queriam saber como a abelha faz o mel. Hoje eu já estou com a semana que vem agendado um apicultor que vai lá com as caixas fechadas, com os favos das abelhas, com tudo, e vai levar o mel para eles degustarem, e eu já vou ter a nutricionista da Secretaria de Educação que vai falar para eles sobre a importância do mel para a sua saúde. São crianças, mas eles nos escutam, e eles têm um olhar, um brilho atento, que é uma coisa fantástica. Eu vou relatar rapidamente uma experiência, não lembro se foi com a turma da Natiele, mas num determinado momento da minha profissão, eu peguei uma caixinha, um potinho de sorvete e fui numa turma de 2º ano, de anos iniciais. Perguntei para as crianças, questionem tudo o que vocês querem saber sobre o sistema solar. O que vocês querem saber sobre os planetas? Encheram, até pouco tempo eu tinha as fotos, mas eu não consegui resgatar hoje para trazer. Encheram o potinho de perguntas sobre o sistema solar. E eu cheguei numa turma de 7º ano, com o mesmo potinho de sorvete e pedi, coloquem as perguntas que vocês têm sobre o sistema solar. O potinho ficou com menos de 1/3 de perguntas. E eu cheguei numa turma minha lá da universidade, Nath, eu só não lembro se foi a turma ou se foi uma outra turma, com o mesmo potinho de sorvete na semana seguinte e pedi, escrevam tudo que vocês querem saber sobre o sistema solar. Tiveram 3 perguntas. Depois de um diálogo sobre o sistema solar oral no ensino superior, tinham mais de 20 perguntas. O que eu entendi com isso? Que a gente tem que resgatar os porquês. E a ciência caminha por aí, né? O que importa não são as respostas, o que importa são as perguntas. E é isso que a gente tem que ter o foco no ensino de ciências, né? Eu acho que isso a gente tem que percorrer diariamente. Vamos suscitar perguntas. As pessoas têm que voltarem a perguntar. Tem que voltar a ter curiosidade, até para a gente resgatar novas descobertas. A gente não sabe para onde caminha a humanidade a partir desse momento de pandemia que estamos vivendo. Estamos vivendo na nossa geração, e aí eu incluo todos nós, né, embora eu acredito que seja a mais velha aqui do grupo, um momento único, exclusivo, que eu não havia vivido ainda, né, durante esta pandemia. Então, virão outros. Então, nós precisaremos de novos cientistas, de novas descobertas, de novas visões. Nós vamos precisar da ciência. E eu acredito muito, principalmente, no investimento dos gestores, né, em estrutura de ciências para as escolas. E se a gente não tiver dos gestores, a gente vai ter que voltar a fazer rifa e ação entre amigos e festa e evento para angariar fundos para ter estrutura física também dentro das escolas para ensino de ciências. Todo professor de ciências sonha com o espaço de um laboratório, embora sem ele a gente também faça muito no ciências. A natureza, o meio ambiente é o nosso laboratório de ciências também. Quando você quer, você consegue. Trabalhei em uma escola em que não tinha essa possibilidade, mas eu comprei um organizador daqueles transparente enorme. Cheguei um dia, a diretora me perguntou, que isso, Berenice? Eu digo, é meu laboratório portátil. E ali eu trabalhava e fazia aulas de ciências com o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, assim, somente com materiais alternativos. Mas a gente não pode deixar de viver esses momentos. E agora os documentos nos dizem, vivam esses documentos. Se não nos dizem, eu vou dizer que dizem. Vou afirmar veementemente, porque a gente tem essa possibilidade, enquanto professor, enquanto responsável por resgatar essas vivências, essa cientificidade, essa busca de respostas dos alunos. E eles querem saber, basta a gente dar espaço. A gente tem que aprender a escutar mais, né? E falar menos, como eu digo. Rubem Alves já dizia, se houve muito cursos de oratória, estamos precisando de um curso sobre escutatória. Vamos escutar um pouco, né? E agora, nesse retorno da pandemia, mais do que nunca. A escuta vai ser o nosso, assim, ó, a nossa ferramenta maior de trabalho. Ouvir os professores, colegas, ouvir esses alunos, ouvir esses pais, ouvir essa comunidade, ouvir deles, porque deles vão surgir as demandas para a gente trabalhar, né? Para a gente focar a nossa ação docente. E, claro,
A universidade, vocês que estão aí nos programas de mestrado, de pós-graduação, de doutorado, têm um papel importantíssimo em dialogar conosco, em fazermos essas parcerias, trabalharmos em parceria, né, cooperação, como eu disse anteriormente, nos propormos desafios. A professora Larissa, lá de Santa Catarina, pode me propor um desafio aqui em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, executarei com a maior motivação e com a maior felicidade, seja ele qual for, né? Então, é hora de nós nos desafiarmos cada vez mais. E o professor de ciências, Gustavo, não perde isso aí, né? É no dia a dia, é no brilho do olho. Eu não consigo imaginar professor de ciências assim, né? Um pouco, talvez, porque eu seja hiperativa, mas não sei, eu acho que o professor de ciências tem que trazer o mundo, né? Ele tem que trazer um brilho no olhar, ele tem que trazer uma vontade de caminhar. Trazer a vida, né, para os alunos. Isso, exatamente, bem por aí. O que ficar da fala de nós duas é que todo professor precisa buscar conhecer, buscar saber o que está acontecendo, porque se ele não tem esse posicionamento crítico, qualquer coisa que seja apontada para ele serve. O professor tem que ter essa visão crítica. Às vezes os fatos já aconteceram, né? Os documentos já foram aprovados, mas nada impede que a gente agora olhe e conheça todo o percurso que foi feito. Entenda por que eu fiquei alheia a ele também, né? Então, assim, ó, isso é uma coisa que eu não abro mão. E sempre digo para os meus professores, tenham senso crítico. Olhem por além da frase. Busquem o que está entre linhas. O que está sendo escrito ou dito para vocês entre linhas. Ali é que estão as verdades. Tá? Então, o professor, eu vejo que às vezes ele é muito sobrecarregado da sua demanda de trabalho, das suas rotinas, ele é um dos poucos profissionais que traz o trabalho para casa, e aí ele tem que distribuir seu tempo pessoal com o tempo do trabalho, e isso é um grande desafio para ele. Talvez isso seja um empecilho para ele ir atrás dessas informações maiores. Nós temos que saber por onde caminham as políticas públicas, como eu digo, para onde elas vão irem. Eu tenho que achar um tempinho para me informar sobre isso aí. Se vai ter um evento, uma live, uma palestra, um momento, uma roda de conversa, uma discussão, eu tenho que tentar ir lá e ouvir o que está acontecendo. Porque isso vai ter consequência na minha ação, talvez daqui a uma semana. E a gente precisa conscientizar o professor disso. Né? Às vezes o nosso colega ele não consegue localizar esse tempo ou se encaixar nesse momento. Ele precisa fazer isso para o bem dele. Né? Ele precisa para ele saber em que terreno ele estará pisando. Ele precisa para ele saber como ele vai se posicionar. Ele precisa saber o caminho que vai ser percorrido, até para ele saber o que ele vai ter que sistematizar e ofertar para o aluno dele. Então, assim, ó, isso é outro, acho que elemento muito importante. Professor, tenha senso crítico, leia entre as linhas, procure estar atualizado do que está acontecendo e se aproprie das políticas públicas. É encantador você ver uma pessoa que vai defender uma tese de doutorado, como a Larissa, olhando criteriosamente sobre todas essas políticas públicas. Né? E é importantíssimo ter esse olhar, gente. A gente, às vezes, não consegue, né, organizar na nossa rotina um tempo para esse momento. A gente, às vezes, até vai olhar como é que faz um programa, um tutorial de como você vai usar uma determinada ferramenta do app. Mas você também tem que achar um momento para olhar para as políticas públicas. Senão, nós estaremos sempre tendo que executar lá na ponta o que foi antes pensado e eu nem tinha conhecimento. E aí, então, assim, ó, a universidade faz esse papel importantíssimo de abrir esses horizontes, de abrir esse canal de comunicação, de trazer à tela e trazer às pessoas esses conhecimentos. E o professor aí tem que fazer o seu papel comprometido de assistir, de acompanhar e de olhar. E de, a partir daí, tirar suas conclusões e ver o que mais ele precisa buscar de informações. Né? Isso é você ser professor também. Então, assim, ó, é complicado. São muitas exigências. Mas ser professor é fantástico, é maravilhoso. Eu também, só para adicionar, né, eu acho que a gente está vivendo um momento bem peculiar, como você falou, né? Eu acho que é bastante sombrio, na verdade, porque eu acho que a gente vive um período de uma série de golpes, de reformas indiretas que acontecem, né? Então, tem uma série de políticas, principalmente agora na pandemia, né, que foram aprovadas sem a gente
ter, por exemplo, uma consulta, uma audiência, algo assim, a portas fechadas mesmo, né? E justamente diante de toda a situação que a gente está vivendo, a gente também se sente bastante sozinho, individualizado, né? E pensando assim o interesse, né, por trás dessas políticas, o projeto, né, não o interesse, o projeto colocado por trás dessas políticas, eu entendo muito que é a formação de um determinado tipo de trabalhador flexível no futuro, né? Então pensando a questão das habilidades, das competências, o foco nisso. E a gente pode daí trazer as reflexões que a gente fez anteriormente, né, ligadas aqui em ensino de ciências, né, para quem essa política, no caso em tela, né, a BNCC, está pensando e está pretendendo formar, né? Então, eu acho que mesmo nesses tempos sombrios, eu acho que a gente tem que, como em algum momento você falou, né, a gente tem que se juntar com outros professores, formar nossos coletivos, as nossas redes. Os nossos coletivos, as nossas redes, para que a gente não fique centrado, né, no estreitamento curricular e sim pense uma ampliação curricular, né, para que a gente consiga ter um projeto e a gente defenda o nosso projeto formativo, né. Então, por mais que a gente se veja às vezes sem saída e sobrecarregado, eu acho que há sempre espaço de luta, mas acho que uma luta coletiva, né, uma busca coletiva para saídas, né, que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Acho que seria isso. Agradeço muito, gente, muito, muito, muito. Até de conhecer a professora Berenice, que com certeza mais adiante eu vou ver de pegar umas entrevistas com ela, tá? Já tô te dizendo, viu? Porque eu acho que a gente passou por processos de implementação da BNCC diferentes, né? Cada estado teve o seu e tudo mais. Então, acho que vai ser bem interessante da gente trocar depois também, e agradeço toda a comissão, né, porque acho que o trabalho do canal, né, está sendo, a gente consegue perceber, né, que é extremamente cuidadoso, e acho que é bastante relevante um projeto desse, nesse momento, né, em que a gente não está conseguindo se ver pessoalmente, né, se encontrar pessoalmente, né, então agradecer imensamente por conhecer todo mundo e por, de alguma maneira, contribuir, né, de estar aqui com vocês. Acho que é esse o nosso papel, né, também, enquanto pós-graduandos, conseguir fazer essa interação, estimular nas diversas esferas, né, da educação, do ensino, trazer um pouco da teoria, mas também trazer essa questão, essa vivência da escola, como que está sendo para esses educadores, quais são as dificuldades enfrentadas, como que esses professores, eles vão pensar nesse currículo, né, como que nós, professores, vamos formar os nossos alunos para serem sujeitos a agentes, né, para serem capazes de transformar as suas ações, para entenderem as questões da sociedade, né, as questões mais emergentes, como que eles vão modificar, como que eles vão refletir, né, acerca de todos os problemas sociais que nós viemos enfrentando. Então, eu acho que nós, quanto professores, a gente não pode formar um aluno só para uma prova externa, né, para uma nota. A gente tem que formar o nosso aluno para ele ter uma visão de mundo, uma visão da sua vida, um senso crítico, né, como cidadão transformador. Então, eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso foco, né, quanto professores, quanto agentes transformadores na vida desses alunos. E eu agradeço de coração a disponibilidade da professora Larissa, da professora Berenice, esse olhar cuidadoso, essa amorosidade, né, quando você fala dos alunos, quando você fala do ensino. Eu acho que estamos precisando de professores com essa visão, com esse pensamento, né? Que a fala de vocês possa chegar em todos os alunos, em todos os professores que vão nos assistir, né, através do nosso canal, e que toque no coração de cada um e na reflexão, né, dessas pessoas, esses seres humanos, né, porque nós só somos seres humanos, estamos em constante aprendizado e evolução, né. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, muito obrigada por estarem aqui conosco, por tirarem um tempinho para dialogar, para trazer a vivência, a experiência de vida de vocês. Foi com certeza muito gratificante para nós, agradeço em nome do projeto, e
quero dizer que nós estamos abertos também para fazer novas formações em conjunto, né, oportunizar novos momentos de aprendizado. Então, esse é o nosso papel também, né, Gustavo? Exatamente. Que a gente possa também estabelecer diálogos entre os professores formadores aqui do Sul, com os professores do Norte, e que a gente possa compartilhar as boas e as ruins, as más experiências que a gente tiver a respeito da BNCC, a partir das nossas práticas, ou seja, em qualquer esfera, porque a partir do compartilhar, do partilhar aquilo que nos é de bom e nos é de ruim, que a gente consegue fazer um processo investigativo, um processo educativo muito melhor. Então, espero que nós possamos nos encontrar futuramente como parceiros de trabalho ou presencialmente daqui a um tempo que a pandemia nos permita, que a gente possa ter um momento também que a gente sempre olhe no olho e compartilhe com mais afeto ainda do que foi essa reunião, que me ensinou muito, particularmente. Então, eu agradeço, torno as palavras do Nath as minhas, e foi ótimo conhecê-las mais profundamente e conhecer um pouco mais também da aprendizagem daquilo que vocês investigam em trabalho. Acredito que estamos já indo para o final, né, do nosso encontro. Espero que nos encontramos futuramente, até para discutir outros assuntos, né, que sejam pertinentes para a ação educativa. E eu quero agradecer também ao público que está nos assistindo, né, muito obrigada. E coloquem as suas sugestões lá nas caixinhas do canal, escrevam as suas perguntas, que nós estaremos atentos lá para tentar responder todos vocês. E muito obrigada pela participação de todos e por essa tarde de aprendizado. E até breve.